Que isso? Ué, é a coleirinha sua, ô mulher? O que você quer, minha... Ué, por que você tá tremendo? Por quê? Hã? Você quer ir passear? Quer? Passear, vambora? Passear? Passear, meu bichinho. Passear. Passear. Quer passear? Quer? Eu quero passear, vovó. Bora passear mais eu, vovó. Olha aqui a coleirinha sua, ó. Pra ir passear. Ixi, Maria. Que gostoso. Né? Quer passear? Vambora? Bora? Bora passear? Ixi, espera. Calma. Que ansiedade. Maria, que ansiedade. Muito, já tá tremendo.